O fermento da revolta. A espada de Miguel nos domínios onde o tempo não flui. Mas a percepção da tragédia de Gólgota não era sequencial. Era um único e eterno instante de horror. O som do martelo, o rasgar da carne, o insulto vil e o silêncio do cordeiro eram uma única nota dissonante que ecoava pela harmonia da criação. Uma nota que ameaçava quebrar a própria estrutura da existência. E foi nesse eco que o fermento da revolta começou a borbulhar. Não começou com um grito ou uma ordem. Começou como um zumbido, uma vibração de baixa frequência sentida primeiro pelos Ofanim, os tronos, cujos seres eram as próprias rodas do carro de Deus, símbolos da sua justiça soberana. Para eles que sustentavam a retidão do universo, ver a justiça encarnada ser submetida à mais abjeta injustiça era uma contradição ontológica. Suas formas de anéis de fogo e olhos começaram a girar com uma velocidade ansiosa. A luz que emitiam tremeluzindo com uma indignação santa. O zumbido subiu, infectando as dominações, os anjos encarregados da ordem cósmica. Eles que garantiam que as estrelas permanecessem em seus cursos e que as leis da física não falhassem. Testemunhavam a lei do amor sendo pregada em um madeiro por aqueles que deveriam ser regidos por ela. A ordem que eles mantinham parecia uma zombaria diante do caos moral que se desenrolava na Terra. Uma onda de poder passou por suas fileiras, um desejo coletivo de reajustar a balança, de forçar a criação a se realinhar com seu Criador. Logo, o sentimento alcançou os guerreiros, as potestades e virtudes, os exércitos celestiais encarregados de combater as forças demoníacas e proteger a humanidade das influências sombrias. Sentiam-se paralisados por uma impotência torturante. Eles viam as sombras que haviam combatido por milênios dançando abertamente ao redor da cruz, zombando não apenas do homem, mas do Deus que ele era. Cada risada de um soldado romano era amplificada nos céus como um triunfo de Lúcifer. A inação era veneno. Finalmente, a onda de choque atingiu os príncipes do céu, os arcanjos, os mais próximos do trono e os mais definidos em seus propósitos. E foi neles que o murmúrio amorfo encontrou sua voz e sua forma. Gabriel, o mensageiro, o anjo da anunciação, sentiu como se cada palavra que ele proferira a Maria, em Nazaré, estivesse sendo torcida e profanada. Ele, que trouxera as boas novas, agora assistia ao resultado mais terrível. Sua mente, um repositório de luz e verdade, foi invadida pela memória de sua própria voz. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Onde estava a grandeza naquela figura ensanguentada e cuspida? Onde estava o reino naquela coroa de espinhos? Gabriel, cuja essência era a comunicação da vontade divina, sentia uma dissonância que abalava sua própria natureza. Não era dúvida na palavra de Deus, isso era impossível para ele menos, mas uma agonia profunda ao ver o caminho incompreensível que a promessa estava tomando. Seus olhos, que haviam refletido a luz da glória de Deus para uma jovem em Nazaré, agora se fechavam, incapazes de suportar a visão da escuridão envolvendo aquele mesmo filho. Sua revolta não era de fúria, mas de um coração partido, a dor de um embaixador cujo rei estava sendo publicamente humilhado. Ele queria descer e gritar a verdade, lembrar ao mundo a profecia, desfazer o terrível mal entendido com a força de sua voz celestial. Mas foi em Miguel que a revolta encontrou seu ponto de ebulição. Miguel não era um anjo de palavras ou de promessas. Miguel era ação. Miguel era a espada de Deus. Seu próprio nome era um grito de guerra. Quem como Deus, desde o momento de sua criação, sua existência fora definida por um único propósito: defender a honra de Deus e executar sua justiça. Foi sua lâmina de fogo branco que cortou os laços de orgulho de Lúcifer,
banindo 1/3 das hostes celestiais para o abismo. Ele era a fronteira intransponível entre a santidade e a blasfêmia. E agora, a maior blasfêmia da história do universo se desenrolava diante de seus olhos. E ele era ordenado a observar. A mão do arcanjo pousou sobre o punho de sua espada, que não era feita de metal terreno, mas de pura vontade divina solidificada. A arma, normalmente dormente em sua bainha de luz, começou a vibrar, a zumbir em uníssono com a fúria de seu portador. Um calor intenso emanava dela, fazendo o próprio éter celestial ao seu redor ondular. Miguel sentia o fogo que correra por suas veias durante a Primeira Guerra reacender-se. Um fogo que ansiava por um alvo. Seu olhar de guerreiro varreu a cena em Gólgota com uma precisão tática. Ele viu a fragilidade da legião romana, a arrogância de seus centuriões, a covardia da multidão. Sua mente angelical, capaz de calcular todas as possibilidades em um instante, traçou o plano de batalha. Não seria uma guerra, seria uma colheita, uma purificação. A lógica angelical, desprovida da complexidade e da contradição do amor humano redentor, era implacável e cristalina. O mal absoluto está ocorrendo. A justiça exige que o mal seja erradicado. O bem deve ser defendido e exaltado. Nós somos os instrumentos da justiça e os defensores do bem. Portanto, a inação é uma falha em nosso propósito, uma traição à nossa própria natureza. Para Miguel, cada segundo de espera era uma eternidade de agonia. A memória da rebelião de Lúcifer era clara. Aquele fora um inimigo compreensível. Orgulho, inveja, uma tentativa de usurpar o trono. Era um mal que se declarava como tal. Mas isto era diferente. Era um mal perpetrado por criaturas frágeis, cegas e ignorantes. As mesmas criaturas que o ser na cruz viera salvar. E era essa a parte que sua mente de guerreiro justo não conseguia processar. Por que defender aqueles que o matavam? Por que permitir que a fraqueza triunfasse sobre a força divina? Seu olhar encontrou o de Gabriel. Nenhuma palavra foi trocada. Nenhuma precisava ser. A dor do mensageiro e a fúria do guerreiro se fundiram em uma única e silenciosa súplica dirigida ao trono silencioso do Pai. O sentimento de ambos e de todos os milhões de seres celestiais atrás deles convergiu para um único pensamento, um único desejo que se tornou uma pressão esmagadora nos céus, uma única ordem. Era tudo o que precisavam. Uma palavra, um aceno, uma permissão tácita. Se a ordem viesse, o plano de Miguel seria executado com uma velocidade e eficiência aterradoras. Ele e suas legiões não desceriam como anjos em vestes brancas. Desceriam como uma tempestade de fogo e luz ofuscante. O céu sobre Jerusalém se abriria, não para a glória, mas para a ira. A primeira vítima seria o próprio ar, que se tornaria rarefeito e pesado, sufocando os gritos de escárnio. A terra de Gólgota se liquefaria sob o calor de sua aproximação. Os soldados romanos, com suas lanças e escudos patéticos, não teriam tempo de sentir medo. Seriam desintegrados, sua armadura derretendo em rios de metal fumegante. O sinédrio, o templo, o pretório de Pilatos, tudo o que representava a estrutura daquela injustiça, seria reduzido a pó e vidro. A humanidade testemunharia, por um breve e aterrorizante momento, o verdadeiro poder que governa o cosmos. Então, em meio à purificação, Miguel, pessoalmente, cortaria os cravos. Não com ferramentas, mas com um toque de sua espada. Ele tomaria seu rei nos braços, cobriria sua nudez humilhada com sua própria luz, e o levaria de volta para o céu, restaurando a ordem. A criação seria forçada, pelo terror e pelo poder, a se ajoelhar diante de seu verdadeiro Senhor. Seria justo, seria lógico. Seria uma vitória retumbante. E seria o fracasso total do plano de Deus.
Mas naquele momento, suspensos entre a obediência e o amor protetor, os anjos não viam isso. Eles viam apenas seu Senhor sofrendo. A espada de Miguel ardia, não mais apenas com a sua vontade, mas com a vontade coletiva de um exército celestial que se sentia traído pela própria paciência de Deus. A revolta não era contra o Pai, era uma rebelião de amor, uma fúria santa, que gritava que o preço do amor não podia ser a aniquilação do amado. O fermento havia crescido. A massa estava pronta. O céu era um arco retesado, e a flecha da justiça divina estava apontada para o coração do mundo. Faltava apenas a mão que a soltasse. 630 seconds, start typing a prompt.